Pois é, e hoje nós estamos aí encerrando um mês das mulheres. Falou aí muito sobre as mulheres e aqui no nosso quadro nós temos nossa querida Mônica Hauck. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje nós estamos encerrando mesmo, né? Hoje estamos encerrando, falamos o mês todo sobre mulheres. Pois é, e além da Mônica, nós temos uma convidada, ela é modelo, nossa querida Camila Versosa. Bom dia! Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Bom dia! Vamos participar e falar das mulheres que trabalham muito. E aí, Mônica, o que nós vamos abordar hoje no nosso quadro? Hoje nós vamos falar um pouco, tanto que é fácil, né? Simplesmente fazer. Como nossa rotina é tão tranquila, tão previsível, né? Ser tão mulher, monótona. ser mãe, ser tudo. Eu acho que como é conciliar os diferentes papéis dentro do mundo corporativo, né? Dentro desse mundo do trabalho, como que é ser mãe, ser tudo e as dificuldades que a gente enfrenta, né? E numa situação especial, né? Que a Camila vai estar compartilhando conosco, porque você é mãe solteira. Camila, mãe do Lucas, mamãe feliz. Eu não uso muito esse termo de mãe solteira, porque já é difícil. Uma mãe feliz de um filho lindo, que chama Porque Lucas. às vezes tem muitas pessoas que estão assistindo e vivem nessa situação também. E a gente compartilhar um pouquinho dos desafios, né, Camila? Muitos desafios. Eu acho que o maior desafio é criar um filho, ser família para um filho sem ter a família completa. Isso é um desafio muito grande. Mas eu sempre falo com ele, e é a minha dica preciosa, de mostrar para a criança que a mamãe e o papai não são um casal, mas são uma família para ele, né? E o Senhor nos ensina que a gente tem que vencer os desafios que nos são propostos. Então, o meu desafio é esse, e a gente tem que tocar com naturalidade, com a sabedoria do Senhor e trabalhando muito, e acho que é em dobro, né? Quem tem filhos e tem uma casa assim estruturada, acho que tem muito trabalho, mas é um trabalhão. E Camila, como que é no dia a dia, assim, você conciliar com relação ao trabalho? O mundo do trabalho tem te entendido, ele tem absorvido essa necessidade sua como mulher, como mãe? Como então, tem sido? Pode. Graças a Deus, eu tenho tido uma compreensão assim, em parte, sabe? Porque no mundo corporativo, eu trabalho em uma agência que me dá um suporte, mas você tem compromissos a cumprir com relação ao horário, com relação a estar nos lugares, então não tem essa flexibilidade. Mas eu fiz uma escolha de estar com o Lucas um período e trabalhar e estudar nos outros períodos. Então, o desafio que tem é cumprir cada momento e estar inteira em cada momento. Então, estar no meu trabalho e não me sentir culpada de não estar com meu filho, porque mãe é culpa. E como trabalha também a questão da educação? Porque você trabalha, o para casa, e a mãe no trabalho, tendo que organizar. Como que você administra isso com ele? Então, o Lucas tem um quadro de horários fixos, então eu sei tudo que o Lucas está fazendo naquele tempo, naquele horário. Então, ele tem um quadro de horários que é a estrutura básica que ele tem que seguir. Porque eu fico fora e aí eu sei o que ele está fazendo. Também para a babá dele que me ajuda. Mas nem sempre eu tive uma pessoa. Durante os primeiros anos eu fiz tudo sozinha, trabalhando, fazendo tudo. E aí ele tem um quadro de horários. Durante a manhã eu fico com ele, preparo as coisas, faço para casa, corrijo alguma coisa que ele está fazendo errado. E aí, na parte da tarde, ele vai para a escola e eu vou para a agência e vou para fazer as minhas coisas. E eu estudo também, então eu estou fazendo pré-vestibular agora para prestar medicina e ainda trabalho como modelo, então é uma loucura. A minha segurança é que a gente tem uma agenda fixa que me orienta. A organização é fundamental. Organização é fundamental. Organização e ensinar para a criança também que ele também tem compromissos. Da mesma forma que a mamãe tem compromissos, ele também tem compromissos. Então, tem que ensinar, não tem jeito. E é importante a gente entender também que a gente tem que ver o nosso papel e excluir a palavra culpa.
E pensar que as mães que às vezes estão em casa exclusivamente, né, elas aquilo. têm a mesma culpa. A questão é definir o nosso papel e saber que a gente está fazendo o nosso melhor e equilibrar as nossas expectativas. Você pode ser uma boa profissional, você pode ser uma boa mãe e saber que você está fazendo o seu melhor. A questão é colocar diante de Deus, né? Assim, Senhor, me dá sabedoria, eu estou fazendo o meu melhor, né? O que eu tenho que fazer e não sentir culpa, porque a culpa, ela não é uma coisa que foi plantada pelo Senhor. Isso. A culpa, ela é um instrumento para nos frear e não para nos avançar. Nos motivar, e tudo que né? nós não precisamos é de freio. Não dá. Ô, Mônica, eu fiquei pensando, que você, né, que trabalha aí, nos ensina sempre nessa questão do mundo do trabalho, como que deveria ser a postura da empresa? Que, por exemplo, tem uma funcionária no perfil da Camila. Né? O que a empresa poderia oferecer, poderia fazer, poderia ajudar aí o seu funcionário? Olha, eu acho que a gente está falando sobre as mulheres, mas eu acho que a gente podia falar sobre a família. Isso. Né? E a família nas suas diferentes modalidades. A família que às vezes tem a mamãe e o filho morando e o papai mora em outra casa. A família que às vezes tem só o papai e os filhos. Existem várias famílias. Perfis. Mas as empresas têm que pensar nas famílias, porque hoje as pessoas querem qualidade de vida. Então, a grande palavra é flexibilização do trabalho. As grandes empresas, e quando eu falo grande, eu não estou falando de porte, eu estou falando de mentalidade, né? Eu estou falando de visão de futuro. São as empresas que estão flexibilizando e procurando equilíbrio, proporcionar equilíbrio entre a qualidade de vida e a produtividade dos seus funcionários. E essa é uma questão fundamental não só para a mulher, mas para o homem também. E é isso que a gente tem que pensar, porque a gente acha que flexibilização do trabalho é coisa só para a mulher. Mas não, claro. O pai também tem que ir para a escola ver se está tudo bem. Na verdade, é a flexibilização para o ser humano, Para o ser humano. Agora, uma coisa que é fundamental é que muitas vezes a gente fala assim, eu sou uma mulher que defendo as mulheres no topo das empresas. E aí as pessoas falam assim, Mônica, você é muito feminista, né? Mas, gente, não é uma questão de ser feminista. Eu me considero uma pessoa humanitária. Sabe por quê? Porque existem pesquisas que mostram que quando as mulheres elas estão no topo, elas começam a promover ações de equilíbrio e qualidade de vida nas empresas. Isso desce. E beneficiam todas as famílias que estão envolvidas nessas empresas. Então, quando você começa a colocar as mulheres como executivas, a tendência é que todas as famílias que trabalham nessa empresa tenham benefícios que envolvam qualidade de vida. E isso é fundamental. As empresas começarem a pensar que as famílias precisam estar unidas e que o trabalho não pode ser um elemento desagregador da família, pelo contrário. Está na hora da gente começar a incluir o trabalho dentro dos lares e incluir o trabalho como um valor positivo para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para a nossa sociedade. Será que às vezes essa visão... Bom para nossa vida, é bom para nossa vida, porque é fundamental uma mulher que trabalha, que é satisfeita, que está feliz no seu trabalho, ela rende mais, ela produz mais. As empresas que entendem o momento da maternidade, o momento de cuidar do filho, o momento da gente ir na escola, na reunião da criança. Então, eu acho isso muito... dá valor, dá significado para nossa... O trabalho é uma coisa tão linda que o Senhor nos deu. Será que às vezes essa própria desvalorização disso não é porque, às vezes, nessa busca se perderam algumas coisas? E às vezes você começa a focar e querer só subir, só o poder e começa a esquecer daquela essência. Se o trabalho, ele realmente, eu acho que às vezes o que falta é esse equilíbrio, às vezes do próprio trabalho com a família mesmo. Às vezes, hoje nós vemos um aumento da terceirização mesmo, até da própria educação de filhos. Mas esse desequilíbrio... Como buscar esse equilíbrio? O equilíbrio, ele é fundamental para homens e mulheres. Porque quantos pais são ausentes? Isso. Né? A gente fala o tempo todo da ausência da mãe na família. E cadê os pais dentro de casa?
E sabendo que Cadê os pais sabendo da figura, educação dos filhos? a figura masculina ela é essencial. Filho precisa de referência paterna também. Os pais precisam saber como andam seus filhos, não é verdade? A reunião da escola é reunião de pais, Isso. talvez até para ver se aumenta o coro, né? Não é verdade. reunião de mães, não, é de verdade. pais também. Não é? Mas assim, o equilíbrio, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós mulheres, eu acho que porque a gente se culpa, então a gente corre mais atrás. Mas é uma coisa que todos os dois têm que vigiar. O pai e a mãe, porque o ambiente doméstico, ele precisa das duas referências e cada uma exercendo muito bem o seu papel. O homem como homem e a mulher como mulher. Nenhum dos dois devem se ausentar. Cada um dentro da sua função. Toda vez que um se ausenta, seja por qual motivo, ou pelo trabalho, ou por qual circunstância, tem um desequilíbrio. É porque a gente falou em família, né? E família não é feita individualmente.